estadual há 35 anos, formado em História, coordenador da subsede de Santo Amaro da APOESP, e costumo dizer, sempre me dediquei a trabalhar no interior da capital, porque nós temos duas cidades, né? A cidade de São Paulo, que é aqueles bolsões centrais, e em alguns locais até nem totalmente constatante a realidade da periferia. Então, ao longo desses 35 anos, eu dediquei exclusivamente à periferia de São Paulo. Comecei em Guaianazes. Hoje, estou no Parque Residencial Cocaia e, com o privilégio, dou aula olhando para a represa. Eu passo, então, a palavra à professora Andréia. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos, eu sou a Andréia e junto com o professor Aníbal e a professora Elisa, nós nos propusemos a participar dessa mesa redonda, né, com o objetivo de apresentar alguns aspectos da relação entre a história da ciência e o problema da alfabetização científica. Ou seja, através do caráter multidisciplinar desta área do conhecimento, enfatizar algumas considerações encontradas nos parâmetros curriculares nacionais e no currículo do Estado de São Paulo. Não está aparecendo assim mesmo? Desculpa só. Tá, mas vamos ser slide mesmo. Bom, ao falar em alfabetização científica, não se trata apenas de considerar os conteúdos ensinados, mas mais que isso, trata-se também de abordar o processo no qual tais conhecimentos foram produzidos. Sob tal aspecto, o professor terá a oportunidade de discutir essa produção da ciência. A busca, portanto, está em evidenciar o papel social da ciência e as suas interações com os aspectos políticos, históricos, econômicos e éticos, diferentemente do ensino cotidiano, que reproduz uma concepção de ciência atemporal, ahistórica e, portanto, neutra e acabada. A área da história da ciência já tem algum tempo se mostrado um campo fértil para facilitar o entendimento da construção do conhecimento. Isso porque é uma área que desenvolve sua pesquisa na interação das humanidades e das ciências duras, por meio de análises epistemológicas, historiográficas e ciência e sociedade. A localização do momento histórico no qual um conhecimento científico foi produzido, bem como os aspectos socioeconômicos e culturais, tem importância na aprendizagem do aluno, uma vez que a consideração de tais aspectos proporciona discussões a respeito da incontestabilidade das teorias científicas, ficando claro que, na verdade, o mundo em que vivemos é interpretado de diversas maneiras, por diferentes povos e culturas e em momentos distintos. Diante disto, o educando, de posse do processo de produção do conhecimento científico, tem a possibilidade de discutir as teorias, desenvolvendo assim um pensamento crítico e ativo. Um outro aspecto importante da história da ciência é a sua abordagem epistemológica, que analisa a dimensão interna da ciência, centra a sua análise em documentação original ou primária e considera as implicações filosóficas que permeiam a construção do conhecimento. Nessa abordagem epistemológica, a filosofia contribui de diversas maneiras. Podemos citar, a título de exemplo, pelo menos 4. 1. Como forma de introduzir a reflexão da ciência enquanto um meio de saber. 2. Como meio de facilitar e aprofundar a compreensão conceitual da própria ciência. 3. Como instrumento para permitir a discussão do ensino da natureza e do método da ciência. 4. Como meio de desmistificar a ciência e os cientistas. Oportuno ressaltar que as ciências não se destinam à produção de um saber desinteressado e contemplativo. Elas existem para serem aplicadas e trazem benefício à sociedade, comprometida com a
problemática e a realidade social que contém, na qual teoria e prática se completam. Também fazem parte da perspectiva da análise da história da ciência os aspectos historiográficos que ajudam a refletir sobre a noção de ciência em diferentes épocas. Portanto, a história da ciência é um campo independente e com objeto próprio, e que se desenvolveu no interior da ciência, sim, mas sempre esteve e continua muito próxima à filosofia. Sendo assim, um processo de ensino-aprendizagem comprometido com abordagens da história da ciência cumpriria seu papel integrador, conferindo uma formação que supere a demarcação entre ensino de conteúdos científicos e o seu contexto de produção. Agora, para enfatizar os aspectos considerados até então, vamos ouvir 2 estudos de casos avaliados pelo professor Aníbal e pela professora Elisa. O professor Aníbal é matemático e a sua pesquisa refere-se à teoria dos indivisíveis, sobre a interpretação do padre Bonaventura Cavalieri no século XVII. E a professora Elisa é química e a sua pesquisa está centrada nas ideias a respeito da matéria no século XVIII. Mas acho que nós podemos nos perguntar que importância as ideias acerca da estrutura da matéria no século XVIII têm para a educação em química atualmente. Acontece que o conceito de ciência, passado até hoje para os alunos, está muito relacionado com a ideia de que no século XVII existiu uma revolução científica e que a química só pôde atingir o status de ciência um século depois, com os trabalhos de Lavoisier. Foi através da organização de uma nova linguagem, com a introdução da quantificação e a reutilização da química pneumática, e principalmente com a derrubada da teoria do flogístico, que realmente a química atingiu o status de ciência. Essa visão clássica da história da química apoia-se no conceito de revolução científica de Thomas Kuhn. Segundo Kuhn, o desenvolvimento científico não ocorre pelo acúmulo de descobertas e invenções individuais, mas sim por meio de revoluções científicas. Logo, concluímos que ele adota uma postura descontinuísta no processo de tal desenvolvimento e desconsidera radicalmente o modelo continuista. Há indicações de que Kuhn apoiou a sua definição de ciências paradigmáticas nas ciências físicas. Sendo assim, o referido modelo não pode ser estendido para analisar outras ciências, uma vez que não considera as singularidades destas. O historiador da ciência e da medicina Alan Dibbles, por sua vez, acredita que para uma melhor compreensão das mudanças ocorridas na Revolução Científica, é necessária uma abordagem que tenha como preocupação a estrutura da matéria. Para tanto, devem ser incluídos alguns aspectos relacionados à história da medicina e da química, para que haja compreensão da chamada Revolução Química em sua totalidade. Desta forma, é necessário pensar em uma cronologia mais ampla, que englobe desde a metade do século XVI até o fim do século XVIII. Só assim conseguiremos perceber que os fenômenos do século XVIII são apenas parte de um panorama muito mais amplo. Um outro filósofo, Canguilhem, discute que, numa trama histórica, alguns fios podem ser inteiramente novos, enquanto outros são tirados de texturas antigas. Portanto, a sua sugestão é de uma historiografia realizada por análises não continuistas, porém sem o desprezo da continuidade. Referidas análises, segundo Canguilhem, devem respeitar a singularidade de cada ciência. Então, para que haja o entendimento da entrada da química na modernidade, devemos observar as mudanças intelectuais, bem como os eventos ocorridos no contexto social, econômico, científico e político do século XVIII. Eu acho que é isso que a Elisa vai mostrar agora. Só um minutinho. Eu gostaria de chamar para compor a mesa o professor Wesley Dourado. Por favor, doutora Olívia. Bom dia a todos. Então, o que eu vou passar para vocês parte do ponto de vista que a professora Andréia, acabou de falar.
Então, eu vou expor um estudo de caso em História da Ciência acerca de ideias que permeavam durante o século XVIII relacionada aos ares. Especificamente, a denominada teoria do flogístico. Um nome meio estranho, né, mas eu vou explicar mais adiante. E, por sua vez, essa teoria, quando ela aparece nos livros didáticos, ela exalta exclusivamente os trabalhos de Lavoisier. Por outro lado, o estudo de caso em História da Ciência, ele mostra que existiram outros estudiosos, além de Lavoisier, que contribuíram com ideias e trabalhos de maneira significativa aos estudos sobre os ares e que estiveram envolvidos com os estudos sobre o flogístico. Bom, antes de iniciar o estudo de caso, vale ressaltar que o estudo de caso, aqui que eu vou mostrar, ele enfatiza o contexto histórico, sociocultural, né, de uma época, né, em que mostra a construção ou processo do conhecimento científico de uma teoria. Então, a partir daí, ele reflete no vínculo da história da ciência com uma das competências da filosofia, que é a contextualização sociocultural. Bem, e ainda, o estudo de caso em História da Ciência esclarece que História da Ciência não é uma simples junção de história com ciência, ou seja, com fatos históricos, como a própria professora Andréia mencionou, envolve aspectos epistemológicos, historiográficos, ciência e sociedade, né, que estão ali influenciando nos estudos da ciência em determinados períodos. Bom, o estudo sobre o flogístico ocorreu durante o século XVIII, no período da Revolução Industrial. Então, estamos no período da Revolução Industrial. Nesse período, a química, eles não se conheciam as fórmulas. Então, estamos ali, né? Não tinha nem ideia do oxigênio. E a Europa era marcada por intensas trocas de técnicas de produção. A Europa Ocidental passou por transformações no setor de avanços de técnicas de cultivo, de mecanização das fábricas. Por volta de 1740, a Revolução Industrial esteve ligada à Grã-Bretanha, que expandia suas economias nacionais e internacionais. Paralelamente a isto, houve o aumento da urbanização, né? Consequentemente, passou-se a exigir uma grande quantidade de artigos manufaturados e a grande quantidade de máquinas com melhor qualidade também, o aprimoramento dessas máquinas. Contudo, o que demandava em tudo isto era a matéria-prima, o ferro, que ele fosse de boa qualidade e que fosse obtido em grandes quantidades. No entanto, para obter este metal, né, que permitisse uma fundição com grande encaixe, vamos dizer assim, com maior precisão nas indústrias, resultaram problemas naquela época. Um deles, que está ali, já ocorreu ali a restrição com relação ao corte de árvores, né, que eles utilizavam para a obtenção do carvão de madeira como combustível para as indústrias. O outro é a poluição,
que era causada pelas indústrias. Assim, para resolver esta problemática, tentou-se substituir este carvão pelo carvão mineral. Mas essa tentativa fez aumentar a poluição, porque a quantidade de esse carvão mineral, ele tinha uma grande quantidade de enxofre, né? Então, como que os homens da ciência, naquela época, sabiam? Eles estavam no laboratório e eles faziam as suas análises, né? Então, esta quantidade de enxofre liberada, né, causava aquela poluição, uma névoa escura, tingia tudo de preto. E um outro problema é que o enxofre contido no carvão mineral, se ele entrasse em contato com o ferro, né, obtinha um ferro quebradiço, impróprio para a fundição. Né. Esta época foi, sem dúvida, uma época de intensas discussões sobre o uso de diferentes materiais como combustíveis. E é nesse contexto que vários estudiosos de processos químicos estiveram envolvidos, estiveram em seus laboratórios tentando buscar soluções para esse problema. Um deles foi o alemão Georg Ernst Starr, que ele vai para o laboratório, realiza vários experimentos de combustão e ele propôs explicações para a combustão que fariam posteriormente o que se denominaria a teoria de flogístico. Né? O que era o flogístico? Era um princípio que se desprendia daqueles materiais, dos metais que ele estava analisando. Então, por esse breve histórico, né, pode-se verificar que o problema do combustível impulsionou as pesquisas experimentais. Né? As ideias de Starr foram muito discutidas por toda a Europa e depararam com os químicos pneumáticos. Né? Entre eles, destaca-se, e aqui é o Joseph Priestley, é o foco da minha pesquisa, foi um religioso e filósofo natural britânico, que ele defendeu a existência do flogístico. Então, o que é este flogístico? É o ar inflamável. Né? Então, para ele, nos seus experimentos, quando ele detectava a presença do ar inflamável, era o flogístico. Né? Tanto como podemos verificar em outra situação, né, ele deixa bem claro que o flogístico, né, onde existe o flogístico, pode render o ar inflamável. 3 minutos. Então, o que a gente verifica nesta época, não dá para falar da religião, nesta época, que todo esse contexto socioeconômico, cultural, foi o que impulsionou as pesquisas, né, que foram realizadas no laboratório. E a ciência, né, o que a gente propõe mostrar no ensino, que a ciência e a sociedade, né, estão ali caminhando juntas, dentro de um contexto. Obrigada. Obrigado, professora Elisa. Professor... Alemão? Isso. Bom, a minha pesquisa, eu vou falar um pouquinho aqui da teoria dos indivisíveis, que é do século XVII, vou voltar um pouquinho aí no tempo em relação ao que a Elisa falou. E é uma contribuição de um matemático, que na época era padre também, Bonaventura Cavalieri, e está ligado à procura da explicação da natureza, que acompanha os homens aí desde os tempos mais antigos, né? Para conhecer a base material das coisas, os antigos tentavam explicar como operava o princípio da natureza, considerando duas possibilidades sobre a matéria,
que a matéria teria uma constituição homogênea e contínua, ou que a matéria era dividida em inúmeras formações. O desenvolvimento da segunda concepção levou à teoria atomista da matéria. Então, uma das fontes de pesquisa do meu trabalho são os pré-socráticos e sobre o que eles consideravam matéria, a formação da matéria e do mundo. Para Aristóteles, o contínuo era composto por partes que podiam ser divididas novamente, e assim sucessivamente, sem fim. Dizia que se o infinito não é uma grandeza nem multiplicidade, mas uma substância e não um acidente, deveria ser indivisível, porque só as grandezas e as multiplicidades são divisíveis. Mas se é indivisível, só pode ser infinito. E aqui entra a discussão do infinito. Aristóteles não propôs uma teoria corpuscular, porém, com base em alguns de seus escritos, comentadores medievais desenvolveram a chamada teoria dos minima naturalia. Alguns comentadores medievais precederam a conciliação entre a teoria do mínima e do atomismo. Porém, as teorias possuem divergências básicas que vão além do vocabulário utilizado, minimum e átomos. O método de exaustão de Eudóxio de Quinos, de 370 antes da era cristã, admite que uma grandeza possa ser subdividida indefinidamente. Sua base é a proporção, se fundamentando no livro 10 dos elementos de Euclides. Esse método foi muito importante e se tornou modelo grego nas demonstrações de cálculos de áreas e volumes, por ser muito rigoroso. Arquimedes aplicava o seu método e provava utilizando o método de exaustão. Esse método é o fundamento de um dos processos essenciais do cálculo infinitesimal. Esse método é o fundamento de um dos processos essenciais do cálculo, e somente no século XVII as ideias de Arquimedes passaram a ser consideradas e estudadas sistematicamente, sendo desdobradas com a separação da noção de infinito restrito, que se tornou parte da matemática, e a noção de indefinido. Foram mantidas as noções de infinito, probabilidade, espaço e movimento, ainda com as ambiguidades, mas possibilitando a busca de caminhos para suplantar tais ambiguidades. Estudos de Galileu afirmavam que o contínuo é composto de uma infinidade de indivisíveis, porém, não estabeleceu um método prático para a manipulação dos indivisíveis. Bonaventura Cavalieri, que viveu de 1598 a 1647, procurou uma sistematização racional do método dos indivisíveis. Possibilitou o estudo dos mesmos de forma indireta. Podemos afirmar que certo grau de originalidade da teoria de Cavalieri está em não tomar posição entre a composição do contínuo e se contentar com a ligação indireta entre o contínuo e os átomos de grandeza. Os estudos que abordam o pensamento de Bonaventura Cavalieri trazem expressões como prolixo e pouco claro, obscuridade a toda prova, ou ainda edificada uma teoria com todas as suas peças em bases sólidas. Esses aspectos contraditórios na avaliação dos historiadores a respeito do trabalho de Cavalieri estão ligados à falta de compreensão do seu trabalho. Os pontos de vista sobre a natureza da indivisibilidade, suas demonstrações, a validação de seu famoso princípio, geralmente são consideradas como obscuras e, como tal, deixadas na sombra. Uma análise mais profunda, ou ainda a utilização final de seus métodos no cálculo de áreas e volumes, comprova a validade de seu trabalho. Entretanto, sobre um novo ponto de vista, parece-nos que Cavalieri e outros autores do século XVII escreviam de acordo com os dados e métodos de que dispunham. O fato de Cavalieri muitas vezes parecer repetitivo está ligado à sua preocupação em deixar bem claras suas ideias, o que requer um cuidado maior de quem analisa sua obra. Lembremos que as relações entre linguagem e objeto eram outras. Estabelecer o que entendia por indivisíveis e como aplicava em seu trabalho é o grande desafio para os estudiosos do pensamento de Bonaventura Cavalieri. Na verdade, em suas demonstrações, observamos que não abordou diretamente os indivisíveis.
Ele utilizou expressões como todas as linhas da superfície, todos os planos do sólido. Cavalieri, em sua obra, faz com que a diferença entre a igualdade das figuras por sobreposição e a igualdade das áreas em figuras de formas diferentes seja eliminada. O livro, onde ele traz o principal dessas ideias, chama Geometria Indivisibilus Continuorum. E já no primeiro capítulo, ele estabelece as preliminares para chegar à verdade sobre seus estudos. Cavalieri possibilitou, com seu método, uma liberdade maior no trabalho das proporções entre as figuras e no cálculo das áreas e volumes, através do estabelecimento de uma correspondência unívoca e recíproca entre os elementos homólogos dos objetos de estudo, ou seja, os indivisíveis. Essa liberdade foi fundamental para potencializar perspectivas que ocorreram posteriormente. Os primeiros anos do século XVII foram caracterizados por estudos de aplicação de métodos infinitesimais para a solução de problemas de geometria e dinâmica. A noção de infinitamente pequeno, ou seja, o elemento constitutivo do objeto geométrico que tem, a despeito de sua infinita pequenez, tantas dimensões quantas do objeto em questão, defendida por Kepler, não é partilhada por Cavalieri, onde o indivisível não é o infinitamente pequeno. O uso que faz Cavalieri do conceito mostra que o indivisível de um corpo é uma superfície, o de uma superfície uma linha, e de uma linha um ponto. O método não se aplica à comparação de linhas entre si ou necessita da possível diferença entre pontos. Cavalieri não compõe a linha com pontos e o plano com linhas, pois conhecia as discussões medievais do composizione continui. Portanto, sabia que tais afirmações seriam impossíveis. Bonaventura Cavalieri pretendia, com a utilização dos indivisíveis no lugar dos infinitamente pequenos, nos libertar da passagem ao limite, com suas dificuldades, ou mais precisamente, suas impossibilidades lógicas, substituindo-a pela intuição geométrica, cuja legitimidade não parecia ser posta em questão. Ainda permitiu conservar as vantagens dos métodos infinitesimais, como demonstrou Kepler, a generalização, marcha direta da demonstração, tão mais eficientes e rápidas do que o longo circuito e o particularismo das provas de Arquimedes. Sob a nossa perspectiva, Cavalieri mostra uma forma não usual para o século XVII, mas que permite a utilização de um método genérico para cálculos que muitas vezes se mostram quase impossíveis quando feitos através dos métodos utilizados por Arquimedes ou por Kepler. Qualquer seja a crítica sobre a forma com que Cavalieri trabalha, seu método não invalida as soluções finais dos seus cálculos. O estudo do trabalho do Cavalieri levou a um outro estudo, que é a minha tese de doutorado, que é as variações do conceito de infinito, desde os pré-socráticos até o século XVI, que é uma defesa que acontece na próxima semana. Obrigado, professor Aníbal. O professor Hugo e o Hugo Alain e o Wesley vão dividir o tempo, é isto? 5 cada um? Acordo que eles façam em 10 minutos, cada um. Está acordado? Se tiver algum contrário, pode levantar a mão, pessoal, sem problema nenhum. Uhum. Obrigado. Então, 10 minutos eu aviso com 3. Professor Wesley, 10 minutos. Antes de mais nada, meu pedido de desculpas aos componentes dessa mesa, aos presentes da plateia pelo atraso, mas a cidade de São Paulo reserva suas surpresas até para os meios de transporte supostamente mais ágeis. Eu serei breve. Eu peço a compreensão de vocês para uma fala que mais se parece com um ensaio, posto que carente de afirmações firmes e sugestões criativas. Trata-se de um relato que não precisa ser levado para lugar nenhum. Um registro de um desejo, talvez apenas uma imagem.
O tema do encontro é algo que me provoca muitas inquietações, a presença necessária da filosofia na educação. Ela está presente? A obrigatoriedade do ensino de filosofia é indício de presença? Em caso afirmativo, qual o impacto dessa presença? Será a filosofia uma presença que sempre temos o prazer de receber, para a qual arrumamos a casa e uma bela refeição? Ou será a filosofia uma presença tolerada por conta de uma determinação, de um dever? A filosofia é necessária para quem? O que há de tão fundamental na filosofia que a transformou numa necessidade? Que contribuição comunitária, existencial, ela oferece que mereça ter essa condição de algo quase natural, posto que necessário? Em que experiência educativa a filosofia deve ou está presente? É adequado que ela esteja presente na educação? Bem, eu não me comprometi a falar desses temas, embora aquilo que dividirei com vocês não fuja radicalmente dessas questões. Parte do tema da mesa trata da transversalidade, da multidisciplinaridade, e é sobre isso que vou falar um pouquinho. O que apresentarei a partir de agora foi intitulado Corpos Transversais. Hugo Asman, no artigo denominado A Metamorfose do Aprender na Sociedade da Informação, disponível no portal Cielo, tratará da passagem da sociedade da informação para uma sociedade aprendente. Entre outros elementos, indicará que as tecnologias da comunicação e da informação abrem a possibilidade do que denomina de uma ecologia cognitiva, uma experiência de aprendizagem colaborativa, cooperativa. Afirma Hugo Asman. Abre aspas. As novas tecnologias não são meros instrumentos no sentido tradicional, técnico tradicional, mas feixes de propriedades ativas. São algo tecnologicamente novo e diferente. As tecnologias tradicionais serviam como instrumentos para aumentar o alcance dos sentidos, braço, visão, movimentos. As novas tecnologias ampliam o potencial cognitivo do ser humano, seu cérebro, mente, possibilitam mixagens cognitivas complexas e cooperativas. Uma quantidade imensa de insumos informativos está à disposição nas redes, entre as quais ainda sobressai a internet. Um grande número de agentes cognitivos humanos podem interligar-se em um mesmo processo de construção de conhecimentos, e os próprios sistemas interagentes artificiais se transformaram em máquinas cooperativas, com as quais podemos estabelecer parcerias na pesquisa e no aviamento de experiências de aprendizagem. Para evitar mal-entendidos, continua Hugo Asman, é importante prevenir. A crítica à razão instrumental continua sendo um desafio permanente. Nada de redução do logos à tecne, mas doravante já não haverá uma instituição do logos sem a cooperação da tecne. As duas coisas se tornaram inseparáveis em muitas das instâncias, não em todas, é claro, do que chamamos aprender e conhecer. Estamos desafiados a assumir um novo enfoque do fenômeno técnico, na medida em que este se tornou coestruturador de nossos modos de organizar e configurar linguagens, penetrou também nas formas do nosso conhecimento. Dar destaque a essa ideia serve aqui de ponto de partida para pensar na transversalidade, ou, se você quiser, na multidisciplinaridade, em particular na experiência educativa. Podemos intuir que o pensador sugere que os instrumentos tecnológicos ligados à informação e à comunicação permitem ampliar o que possibilita a transversalidade, o encontro dos corpos. Notem que a informação por si não favoreceria a interligação, não gera a comunidade de aprendentes. Isto se dá quando os corpos encontram, no instrumental tecnológico, a possibilidade de partilhar ideias, os saberes, os problemas, os desejos. Isto faz a informação, os dados, os conteúdos atravessarem os mais diferentes campos dos saberes. É o movimento dos corpos na direção de uma experiência de conhecer junto que suscita e favorece a transversalidade. Com isso, quero sugerir a impossibilidade da filosofia realizar o papel de transversalidade, a ela confiado antes de sua obrigatoriedade nos PCNs, e ainda presente na experiência escolar. Isso porque o que une, o que atravessa, o que costura, o que junta, são os corpos quando se encontram para a prosa,
da escuta atenta e para a fala respeitosa. Na melhor das hipóteses, é o filosofar enquanto lugar do espantar-se, do deslocamento, da pergunta curiosa, o que pode desencadear a experiência de aproximar, de criar pontos de ligação, no meu entendimento, escondidas na ideia da transversalidade, da multidisciplinaridade. E isto é possível porque o espanto é uma experiência corporal, porque a pergunta é decisão corporal de enfrentar o misterioso. Dessa perspectiva, a filosofia pode colaborar com este movimento de fazer os diferentes se aproximarem dos saberes, deligarem na experiência educativa, se houver a possibilidade dos corpos apresentarem as suas questões. Não é o conteúdo filosófico por si suficiente para gerar essa experiência oblíqua, mas a experiência de curiosidade, que a disciplina de filosofia pode colaborar para gerar e que transformará os problemas éticos, políticos, dos que participam da vida escolar, numa experiência transversal. Assim, as consequências éticas da reforma protestante, por exemplo, as implicações políticas da ditadura militar, o conhecimento da geografia do meu país e cidade, a capacidade de realizar os cálculos, de conhecer as leis da física, entre outros tantos saberes que compõem a vida escolar, serão costurados pelos corpos que procuram respostas para as perguntas existenciais. A ponderação sobre a fome, por exemplo, quando decorrente dos corpos, poderá ser ocasião de ligação com a biologia, com a matemática, com a física, com a literatura, com a filosofia, com a sociologia e assim por diante. O que gera transversalidade são os corpos. São eles que transformam os retalhos do conhecimento em uma toalha que forra e embeleza a mesa que nos reúne para aprender e ensinar junto. Os corpos são transversais. São eles que atravessam os limites disciplinares da estrutura escolar e unem aquilo que, a rigor, só pode ou só deveria ser pensado junto, que são os conhecimentos disciplinares. Como os corpos e suas poesias estão olvidados, escondidos, negados, dentro e fora da experiência escolar, seguimos crendo que a filosofia é ou pode ser transversal. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado, professor Wesley Dourado. Eu gostaria que eu falasse mais um pouquinho sobre você. Me fale para a plateia sobre o seu trabalho. Bom, a coisa mais importante a dizer a meu respeito é que é bom estar aqui, né, com vocês, aprendendo um pouquinho mais, participando desse evento significativo. Eu sou professor de filosofia da Rede Pública Municipal de São Caetano, também da rede privada, em particular na Universidade Metodista. E é isso, uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado, Wesley. Professor Hugo Alain, 10 minutos, aviso com Bom dia a todas e a todos. Bom, gente, eu quero fazer aqui algumas considerações. Falarei bem pouco sobre a multidisciplinariedade da filosofia e, no fim da fala, vai ser concluído o porquê. Tá? Primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre a conjuntura da educação em geral, né? Porque se nós estamos aqui hoje como professores e professores de filosofia, é porque a filosofia está na educação e porque, né, nós somos membros também desse fenômeno, que é um fenômeno obrigatório, né, da filosofia enquanto disciplina na educação. Tudo bem? Então, uma coisa que eu gostaria de destacar é que a educação, sobretudo do nosso Estado, ela sofre diversos ataques, né? Sendo do governo federal ou sendo de governos estaduais e municipais, né? No nosso caso, o governo estadual de São Paulo e governos municipais. Eu quero ressaltar apenas 2 pontos aqui desses ataques, que é, primeiro, tudo apontando para uma privatização da educação pública e, por outro lado, apontando por uma relativização da função docente do professor. Ou seja, da função pedagógica do professor. Tudo bem? Em primeiro lugar, essa relativização da função docente ou da função pedagógica do professor, a gente pode encontrar claramente, pegando os manuais, por exemplo, do ensino integral, tanto do governo federal quanto do estadual, né? Ou seja, o ensino médio inovador, mais educação. O de São Paulo, eu esqueci o nome lá, tem um nome bonito lá, né? Vive. São Paulo faz escola, mas tem o Viva agora, né? Viva, Vive. Não importa agora o nome.
Vence, isso, vence. Né? Então, o que esses programas fazem, né, com o professor? Primeira coisa, fragmenta a categoria. Agora nós temos professor comunitário, articulador comunitário, professor disso, professor daquilo. Né? Então, a gente já percebe uma relativização de funções docentes. Né? E, sobretudo, de fragmentação da categoria. Né? Professores que vão fazer um trabalho específico, recebendo bolsas de estudo, muitas vezes, né? Não são nem salários, né? Bolsa de estudo. E o principal aqui, a meu ver, que já entraria em outro tópico, mas é bom destacar, a contratação desses docentes se dá por perfil. Ou seja, o diretor escolhe quem vai trabalhar na sua escola de acordo com os perfis subjetivos que ele julga serem os adequados para exercer a sua função ali. Tudo bem? Uma outra coisa, há nessa relativização também embutida, né? Se nós lermos os manuais, eu separei algumas falas dos manuais, sobretudo aquele passo a passo do Mais Educação, vocês viram aquilo? É terrível. Professor, há caixas, há uma caixa aí com alguns brinquedos, pegue esses brinquedos, abra e distribua para os seus alunos, nesse sentido. Tá? Então, quer dizer, há ainda uma ideia de que, primeiro, né, a educação, aquela ideia de educação bancária do Paulo Freire, que todos nós conhecemos, né, que, primeiro, a educação já vem, né, e o professor ele é o responsável por dar a educação ao aluno, etc. E nesse caso, o Ministério da Educação está dizendo como ele vai fazer isso. Tudo bem? Uma segunda coisa que é necessário destacar, que todos esses programas estão vinculados ao mercado de trabalho, do modo de produção capitalista. Né? Então, eles perpetuam uma ideia de que a classe trabalhadora tem que continuar sendo a classe trabalhadora, servindo ao mercado de trabalho das maneiras que nós sabemos como, nos serviços de infraestrutura, não é? Na criminalidade, que é hoje o mercado de trabalho também. Né? Então, esses serviços perpetuam isso. Muitas vezes, como Mais Educação, por exemplo, o governo manda a verba e dá um manual. Nada mais. O docente, quem vai contratar, é o diretor. Nós sabemos que nós temos diretores imbecis, como foi bem dito na rede ontem, ou como foi bem dito aqui no encontro ontem, né? E esses diretores, eles contratam pessoas que vão servi-los no que eles quiserem para poder dominar as escolas e fazerem esse papel. Né? Na minha escola, por exemplo, a professora comunitária, ou articuladora comunitária, não sei de qual programa, o mediador comunitário, é uma professora que os professores odeiam, que ela já foi coordenadora lá e eles tiraram ela. Se ela odeia os professores, imagina a comunidade. Né? Então, os serviços eles só servem para transferir verba para instituições privadas amigas da escola. Como nós temos algumas ONGs que são amigas da escola, que utilizam o espaço público para mediar os interesses privados de obtenção de lucro. Tudo bem? Com dinheiro do governo federal. Uma outra coisa que é necessário aqui dizer, que também não está mais ou menos nessa relativização da função pedagógica, são as lousas digitais, que já estão sendo implantadas. Na região de Hortolândia, por exemplo, já foram implantadas em 40 escolas, salvo engano. Tá? Essas lousas digitais, elas vêm com 30% do conteúdo pronto. Qualquer macaco pode apertar lá e passar o conteúdo para o aluno. Não é necessário do professor lá. E aí, salvo ainda, e que não é necessário dizer, que todos nós sabemos também, a burocratização do espaço escolar. Né? Vai chegando o projeto, vai chegando verba. Eu acho que verba hoje não é o nosso principal problema na educação. Eu acho que muitas vezes sobra verba. Na minha escola, por exemplo, que é uma escola de periferia, de péssima qualidade, sobra verba. Só que nós, pela burocratização do espaço escolar, nós não conseguimos colocar essa verba em ação, não conseguimos fazer projeto de ação, porque a rede todos os dias manda milhões de funções para os professores fazerem funções burocráticas, vide IDESB e SARESP, né? E aí a gente tem que ficar corrigindo prova de matemática, por exemplo, né, gabaritando prova de matemática, e não dá tempo de colocar essas verbas em ação. Então, ainda além dessa conjuntura de relativização da função docente, né, eu quero destacar novamente o desvio de verbas públicas para empresas privadas, que são empresas privadas que depois, fantasmagoricamente, eu diria, ou não por acaso, né, para dar o contrassenso, são as mesmas empresas que apoiam os partidos políticos nas eleições. Uma outra, então, questão que eu quero colocar aqui, para a gente pensar um pouco
na nossa conjuntura, e aí já entrando especificamente do professor de filosofia, né? Qual seria a especificidade da filosofia no espaço escolar, portanto? Não estou falando da multidisciplinaridade ainda, né? Qual seria a especificidade da filosofia no espaço escolar? E aí eu me somo muito ao que o Wesley disse, né? Ontem nós ouvimos algumas falas, e me desculpem, muitas vezes fetichizando a filosofia, né? Como se a filosofia fosse a salvadora da educação. Não é, gente. Ela tem um espaço muito limitado de ação, né? Que é, e quando é, na sala de aula, né? Numa sala de 50 alunos, se 2 ou 3 lembrarem uma frase do que foi dito no ano, ela fez ali algum papel. Né? Para sermos realistas. Tudo bem? Então, e aí, necessariamente, a gente entra nas questões. O que ensinar, como ensinar e para quem ensinar. Eu vou falar rapidamente um pouquinho de cada uma dessas. Né? E aí eu vou falar sobre a minha breve experiência de professor de filosofia no estado, que eu vou completar 1 ano agora apenas. Né? Então, olha só. O que ensinar? Eu, por exemplo, ensino bastante, eu ensino bastante cultura popular. Eu pego textos, e aí já entra um pouco também no que ensinar e como ensinar, né? Eu acho que essas questões elas são muito juntas, né? Eu pego literatura marginal, já viram textos, por exemplo, né, do Ferrez? São textos em gíria, né, com palavrões, etc., que os alunos adoram, né? E a partir dali eu trabalho norma culta da língua portuguesa, interpretação de texto, etc. Né? É filosófico isso? Eu me baseio em filósofos para fazer isso. Né? Steven Mesaros, por exemplo, na Educação para Além do Capital, Paul Singer, né? Um economista brilhante, que, a meu ver, é muito filósofo também, fala sobre economia solidária, que é um modo de produção não capitalista. Né? Falo muito de Paulo Freire, né? Utilizo Paulo Freire, não falo isso com os alunos, mas utilizo como embasamento. Milton Santos, Henrique Dúcio. E aí entra numa questão, que na academia eles não são tratados como filósofos. E eu falo, dane-se, né? Não quero ser reconhecido na academia, não pretendo isso, né? Se eu não for filósofo, eu vou vender coco na praia, né? E vou ter mais prazer, talvez. Né? E eu utilizo desse filósofo para falar isso, tudo bem? Como o tempo está bem curto, qual então seria o caráter multidisciplinar da filosofia na escola, por fim? O seu caráter multidisciplinar, a meu ver, na minha leitura, gente, que é apenas uma, como tantas outras possíveis, e ela tem a obrigação, já que ela está nesse espaço, de pensar o espaço e situar as pessoas que nesse espaço estão, ajudar as pessoas a situarem-se. Né? Trabalhando conjuntura educacional, né, com os professores, seja nos bate-papos, etc., ajudando e forçando a construção do projeto político-pedagógico, que pouquíssimas escolas têm, né? Fazendo com que as próprias políticas internas da unidade escolar permitam uma atuação mais democrática, uma atuação que permita ir além do modo de produção capitalista, tudo bem? E que não se vincule diretamente a esse modo de produção, que já está em crise, né? Que vai só perpetuar mais ainda essa diferença de classes. Né? E, por último, e o mais importante, creio, é espantar todos do espaço escolar, fazendo mesmo, muitas vezes, a contradição nesse espaço. Né, causando contradições e apontando caminhos para resolvê-la. Então, a função multidisciplinar da filosofia, portanto, é que ela seja a disciplina a filosofia e garanta isso. Né, e garantindo a sua disciplinariedade, ela possa ajudar o espaço escolar e todos aquele espaço a situarem melhor esse espaço. Obrigado, gente. Obrigado, professor Alan. O quão enriquecedor, né? Você vê 5 visões diferenciadas, né? Mas todas com o mesmo propósito, que é garantir e defender a importância não só da filosofia. Eu não costumo dizer só isso, não só a filosofia que é importante na formação dos nossos educandos, mas todas as demais ciências. Bom, a regra agora é 2 minutos para intervenções, tá? Ou aviso com 1 minuto, ok? Na terceira fala, eu encerro as inscrições. Para justamente garantirmos o tempo, porque nós temos muitos companheiros
né? Mais alguém? Ok. Professor Aldo, 3 minutos, aviso com... Bom dia. 2. Assim, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que a discussão sobre alfabetização científica, né, ela deve ser vista com bons olhos e isso não está colocado em discussão, né? Então, assim, a escola tem que ter essa preocupação. Agora, qual que é a realidade da escola pública, em primeiro lugar? Não existem laboratórios, né, para que os alunos possam, e o próprio professor possa dar uma aula em que esse ideal da alfabetização científica ela possa se realizar na prática. Então, isto é uma coisa, né, que eu gostaria de frisar. Mas eu penso que a questão fundamental que deveria ser discutida, ela não foi discutida. Tá? Então, assim, primeiro, agradecer a exposição que os professores fizeram, né? Mas é uma discussão muito técnica e eu não tenho condições de ter acesso a esse tipo de conhecimento. Então, assim, eu acho que a discussão principal é... A filosofia ela não deve ter a preocupação com a alfabetização científica. Ela tem que ter a preocupação em pensar como o conhecimento científico produzido se transforma em força produtiva. E se nós analisarmos a ciência e a sua filha predileta, a tecnologia, como forças produtivas, elas são produzidas e usadas como armas de guerra contra a classe trabalhadora. Essa questão não foi tocada. Então, quando você diz, né, da importância de localizar a ciência no contexto sociocultural, isso é apenas uma carta de intenções. Por quê? Porque a ciência, a chamada ciência de ponta, né, o conhecimento produzido por essa chamada ciência de ponta, ela é guardada a 7 chaves pelos países que controla o processo de produção científica no mundo. Então, eu fui fazer uma operação no banco agora para tirar dinheiro. Essa operação que eu faço, que qualquer um aqui faz, que usa, por exemplo, celular, é uma tecnologia professor. Satélite artificial norte-americano, que se eles acharem por bem desligar, nós aqui no Brasil não fazemos mais nenhum tipo de comunicação, de operação. Então, assim, eu acho que a questão fundamental é pensar como a ciência ela é utilizada contra os trabalhadores e que, portanto, eu quero colocar como proposta da mesa, né, que nós devemos pensar a cientificidade como um princípio do currículo que possa servir aos trabalhadores e aos filhos dos trabalhadores da escola pública. Obrigado, professor Aldo. Seu crachá, professor. Professora Andréia. Dois minutos, mais um de tolerância. Bom dia. Eu gostaria de dirigir a minha questão ao professor Hugo e ao professor Wesley. Hoje a filosofia ela é uma realidade no currículo, é obrigatória. A minha pergunta é especificamente para o ensino médio, ensino de filosofia no ensino médio. E para falar primeiro de a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade, que é, né, o foco da discussão, eu gostaria que vocês trouxessem qual seria a especificidade da filosofia para o ensino no nível médio, né? Então, de forma bem objetiva, como seria essa especificidade? Obrigada. Obrigado, professora Andréia.
Levou apenas 1 minuto e meio. Professor Marcos. Bom dia, senhores professores, senhoras professoras, mesa. Seguinte, a questão é para o... Não sei se chega a ser uma questão, mas é para o professor Alain, que fez a análise conjuntural. E tem um alinhamento no que nós consideramos como bastante relevante, que é o seguinte. Recentemente, se não me engano, a Marilena escreveu um artigo dizendo que não dá para fazer revolução sendo funcionário público. Eu achei brilhante. Eu acho que até a legitimidade da formação no nosso grupo passa exatamente por isso. Se você está dentro do sistema atolado até o osso, você não tem como quebrá-lo, né? Então, acho que desfetichizar a nossa missão como salvador do sistema é fundamental. Nós não estamos... Eu acho que nós não temos que ter isso como um horizonte de expectativa em hipótese alguma. Agora, nós temos sim que entender que a formatação de um grupo como esse é fundamental para a nossa sobrevivência. Eu acho que é nesse sentido e que reforça essa ideia do Alain. Obrigado. Obrigado, professor Marcos. São Paulo ou Penápolis? Professor Marcos Penápolis. Cidade de Penápolis. Professor Marcos, agora São Paulo. 3 minutos, avise quando faltar. Bom dia, professores. Bom dia, mesa. Eu gostaria de estar salientando 2 questões, que é um problema que eu tenho vivido enquanto professor do Estado, enquanto estudante também da Unifesp, lá de Guarulhos, ou Pimentas, e é uma discussão que passa sobre o ensino de filosofia e como deve ser esse ensino de filosofia, né? O que se fazer com essa matéria, né? Concordo com o professor Wesley que a filosofia, como um multidisciplinar, toque, em alguns momentos, né, seja uma matéria transversal que toque, justamente para ser uma matéria investigativa, que busque a curiosidade, que tenha um certo cuidado em buscar o saber, ela toca nas outras ciências, e daí, então, você tem um conhecimento que pode ser dito transversal, multidisciplinar. Mas estava lendo junto aos professores da Unifesp um documento da Unesco, publicado em 2009, sobre filosofia na América Latina e no Caribe, e nesse documento falava o trato que os países estavam dando à filosofia. O Brasil também foi citado. O Uruguai, país vizinho, é o país que tem a maior tradição filosófica na América Latina. Lá os professores já estão numa discussão muito adiantada sobre o que é filosofia, o que é se fazer filosofia. E o interessante também foi analisar o caso do México. 1 minuto. O México, a filosofia, ela foi tratada muito como um tema multidisciplinar, e aí se esvaziou-se o conceito do que é filosofia, porque nós não devemos esquecer que existe um pano de fundo na nossa cabeça, sempre questionando o que é filosofia, para que nós possamos, então, aplicar para os nossos alunos esse conhecimento. E no México, a filosofia passou de matéria de filosofia a uma matéria englobada às outras matérias. Ou seja, deixou de ser matéria para estar atrelada às outras. É por isso que eu levanto essas 2 questões. A primeira, o cuidado que nós devemos ter ao dizer que a filosofia é multidisciplinar. Devemos estabelecer com muito cuidado esse termo. Depois, fazer filosofia seria simplesmente, como nós vimos aqui, os professores que falaram sobre ciência. Concluindo. Fazer filosofia é fazer história da filosofia, ou seja, fazer uma historicidade da filosofia, daí falar das ciências, ou fazer filosofia seria simplesmente o ato de filosofar. Eu acho que nós devemos ter em mente que ser filósofo, o que é filosofia, talvez não passe exatamente por técnicas, né? Eu concordo com o professor, que filosofia é só história da filosofia, só Obrigado, rigidez professor. historiográfica. Obrigado, professor Marcos. Professor Tiago. Três minutos, aviso quando faltar. Bom dia a todos.
Eu só retomo um ponto que eu até coloquei ontem, gente, que são as expectativas que nós temos no ensinar filosofia para o ensino médio. No ensino médio, nós não estamos formando filósofos, como matemático não está formando matemático, como professor de química não está formando alguém para assinar CRQ. Então, nós estamos usando as ferramentas do currículo para permitir o aluno se tornar autônomo, crítico e participativo na sociedade. Não é o meu objetivo que o meu aluno decore sistema cartesiano, que decore Nietzsche, Hegel, ou seja o que for. É que ele aprenda a pensar filosoficamente. Por isso que eu digo que a filosofia é extremamente importante para criar esse espírito de intertextualidade e de multidisciplinaridade na escola. Aí eu quero saudar o professor Alan pela fala dele, porque é o seguinte, a questão é o que ensinar e como ensinar filosofia. Certo? Se a apostila do ensino médio é medíocre, como nós dizemos ontem, é mais medíocre o professor que cumpre da página 3 até a página 30. Certo? Porque eu não sou obrigado a cumprir aquilo de página a página. Eu tenho que criar instrumentos, né, para adequar a minha realidade e para incrementar. Como o professor usa a literatura marginal para poder ensinar a filosofia, eu vou usar a literatura, eu vou usar a estratégia. Me lembro, professora de química, quando teve o terremoto no Japão, lá no caso da indústria nuclear lá de Fukushima, daquele tema de Fukushima, nós fomos discutir energia nuclear, fomos discutir depois o tsunami, estudamos geografia, e depois fomos estudar a razão instrumental, que até o professor nos lembrou ontem aqui, né, a utilização da ciência para a manutenção de sistemas produtivos, de dominação de tecnologia e tudo mais. Quer dizer, agora isso depende do professor, não depende do currículo. Aí não querer agora criar uma apostila da Profesp para eu cumprir das páginas da... Eu não quero isso. Acho que a fala do professor Eduardo hoje foi... Claro, nós temos que cumprir currículo, não cumprir apostila nenhuma. Eu não quero apostila nenhuma. Eu quero ter a minha liberdade de trabalhar. E aí que a gente fala, o que vai diferenciar o professor da lousa digital que o Estado está dando para a gente? O que vai diferenciar o quê? A capacidade do professor articular os teus conhecimentos, as tuas pesquisas particulares com a cultura onde ele está inserido, com a comunidade onde ele trabalha. Né? Aí, porque depois a gente fica criando essa coisa, a filosofia é importante. Eu sou educador antes de ser filósofo, porque eu sou professor, eu sou licenciado em filosofia, não sou bacharel. Então eu tenho que usar o meu conhecimento filosófico para lutar por uma educação pública de qualidade, juntando os saberes da matemática, da química, da biologia, criando um espaço onde o aluno de verdade aprenda e onde de fato eu também ensine. Obrigado. Obrigado, professor Tiago. Francisco Gretti. Oh. Gretti foi boa. Desculpe, Francisco. Meu nome, você me conhece, é Chico Gretter, né? Gretter. Chico Gretter. Meu nome é artístico, nós vai ter um show aqui depois do almoço, tá bom? Os artistas. Só pegando a palavrinha final, ficou claro ontem aqui que a Profesp não está querendo fazer apostila, né? Ficou claro ontem na minha fala aqui, né? Nós queremos justamente a fala dele contempla isso. Uma perguntinha aqui para os professores, Elisa, né? Aníbal e Andréa, né? Isso. Eu tentei já muitas vezes, mas eu queria que vocês dessem uma dica para nós, acho que para os professores aqui, de trabalhar mais essa ligação ciência, tecnologia e filosofia, né? Que é um tema que eu acho interessante para o ensino médio, como se diz aqui, né? E como a gente não tem muita formação científica, e eu acho que brasileiro e professor não tem dificuldade nisso, a gente vai trabalhar, e essa é a questão epistemológica, a questão da técnica e tudo mais, e a gente sente dificuldade. Eu queria que vocês dessem uma dica para nós de como a gente poderia, com os professores das ditas ciências, né, biológicas e exatas, fazer um trabalho interdisciplinar no ensino médio. Para o professor Wesley, principalmente, eu quero fazer Você fez uma brincadeira, eu acho, com a filosofia, não te conheço ainda pessoalmente, mas parece que você, assim, menospreza um pouco o papel da filosofia, e eu também concordo que a filosofia não é salvadora da pátria nem da educação de ninguém. Mas, Wesley, será que a gente não tem aí alguma coisinha de específico que a gente poderia colaborar dentro da educação, como filósofos, né, nessa formação do nosso jovem? O que seria o específico do professor de filosofia? Ou ele é mais um qualquer na história? Certo? É mais uma provocação, tá bom? Obrigado, Chico Gretti. Alexandre.
Bom dia, companheiros. A minha colocação aqui vai ser, na verdade, 3 denúncias. Tá? A primeira, o Estado, de uma maneira acertada, né, vem dividindo alguns temas sociais de relevância e solicitando para que alguns professores abordem esses temas nas salas de aula. Entre eles, racismo, enfim, problemas sociais. E eu acho isso muito bom porque, foi dito aqui, é a nossa função como educadores. Não somos só pesquisadores ou bacharéis, somos educadores e temos essa obrigação para com a sociedade, inclusive com os filhos das empregadas domésticas, porque a empregada doméstica foi que pagou a nossa faculdade, né? E é ela que paga, se somos funcionários públicos, é ela que paga o nosso salário. Então, nós temos uma responsabilidade com essas pessoas, né? A partir das mais humildes. Mas a grande denúncia que eu tenho para fazer é a seguinte: nós estamos caindo num tecnicismo maldito e que a função do professor como esse questionador e esse cara que não só dá as respostas, mas que levanta na cabeça dos alunos as perguntas, está sendo minimizado. Sou professor, a princípio, professor de letras. Eu estava na sala dos professores, olhando, né, algumas fotos que eu tirei na festa de uns alunos, e 2 amigas minhas, amigas profundas, amigas que amo, que são minhas alunas, estavam dando selinho. Elas formam um casal, né? São lésbicas. A professora de português olhou para aquela foto e falou assim: nossa, que nojo! Que coisa horrível. Nossa, eu tenho tanta dó dessas pessoas. Eu sou heterossexual, mas isso não importa. Eu me senti profundamente ofendido com aquilo. Eu fui vítima de homofobia naquele momento, porque são minhas amigas, amigas que amo, e eu senti profundamente ofendido com aquilo. E eu pergunto, que formação, que questionamentos que essa minha colega leva para as salas de aula com um pensamento tão homofóbico assim? E a segunda denúncia. Uma professora de matemática, tá, disse para mim, na ocasião da consciência negra, né, do 20 de novembro, que era inútil fazer esse tipo de coisa porque o racismo no Brasil não existia mais. E eu, como afrodescendente, de novo fiquei ofendido. A sala dos professores está se tornando, né, um Auschwitz para mim. E eu olhei e falei, poxa, ele é professor de matemática, então todas essas pesquisas que provam por A mais B que os negros estão entre os mais desempregados, entre os mais vítimas de preconceito, entre os mais vítimas, né, de baixa escolaridade. Então, quer dizer, isso tudo não é matemática, isso tudo não é ciência, né, não é uma comprovação. Então, eu queria que a mesa discutisse isso, esse papel de nós, professores de filosofia e filósofos... Obrigado, professor Alexandre. Pois não. Nesse cotidiano, nessas questões. Muito obrigado. Professor Écio. Professor Alexandre, seu crachá. A minha escola, lá em Sapopemba, a minha clientela é formada por alunos da favela, pessoal pobre e tal, vários problemas sociais. A minha escola, a semelhança de de boa parte das escolas públicas, não tem projeto político-pedagógico. Quer dizer, tem, é aquele que um copia do outro para dar entrada lá na secretaria, para aprovar, mas ninguém sabe, nem conhece. Não foi resultado de um processo coletivo de discussão da comunidade escolar. As reuniões dos conselhos, eu faço parte, a maioria a gente só assina, não tem reunião. Assina confirmando as posições e tal. Não existe trabalho coletivo. Boa parte das escolas são assim mesmo, né? Infelizmente. O que eu, então, quero relatar uma experiência que nós conseguimos realizar há 2 anos, já é o 2º ano. Professores de filosofia e professores de português, e alguns professores de ciência, conseguimos fazer um trabalho coletivo, multidisciplinar, através de filmes, análise da situação do bairro, da favela que eles moram, análise da escola, analisando a escola, a educação da escola, com os alunos, que escola que nós queremos.
análise de situações que vêm acontecendo através de jornais, etc. Trabalhamos a lógica argumentativa. E o resultado, ano passado, que vários alunos passaram e entraram para a faculdade, inclusive para a USP. E, principalmente, a parte pelo Enem, prova do Enem. Esse ano, teve um trabalho de redação na Leste 4. A nossa escola tirou o primeiro lugar. Foi, inclusive, receber um comunicado elogiando a escola, a Leste 4 elogiando a escola. O primeiro lugar, o aluno, era da escola. E, na prova do Enem, se repetiu. Vários alunos entraram também para a faculdade. Isso foi um trabalho coletivo de professores, independente do trabalho coletivo que não há institucional. Mas foi um trabalho feito por nós, junto com professores de outras matérias. Essa experiência, eu acho que é válida. Pelo menos, os resultados foram positivos. Obrigado. Obrigado, professor Hércio. Professor Silvio. Três minutos, aviso quando falta um. Bom dia. Eu sou de Taubaté. Houve várias colocações feitas aqui. Eu não vou me ater tanto à filosofia, mas uma questão que eu acho extremamente colocar aqui hoje. A questão do repasse de dinheiro público para a iniciativa privada via educação, né? E hoje, na verdade, a gente sabe que o grande cofre aberto para a iniciativa privada da educação pública em São Paulo chama-se FDE, né? Envolvida num escândalo espetacular que, por sinal, passa pela minha cidade. O que se resolver lá com relação ao candidato que foi eleito com verbas da educação, eu acho que pode, inclusive, detonar o governo Alckmin e desmascarar essa imensa farsa de 20 anos que não começou agora, vem repassando há muito tempo dinheiro da educação para a iniciativa privada. Para se ter uma ideia, só em Taubaté a gente calcula que foi repassado de 1 a 8 milhões de reais lá em Taubaté para financiar a campanha do Júnior Ortiz, que é filho do ex-presidente da FDE. E a gente consultando alguns números relativos a essa fundação, a gente fica sabendo que entre 2004 e 2011, pelo menos 8 bilhões de reais foram gastos pela FDE sem saber no quê, né? Não tem especificado no que se gastou. Então, dinheiro público, olha, 8 bilhões de reais, né? Esse bloqueio midiático feito em torno, essa blindagem midiática feita em torno do governo tucano, ela é custeada com dinheiro da FDE. Nós sabemos que, me parece que em 7, 8 anos, só a Veja, o Estadão, a Folha, a Corporação Globo, eles morderam nos cofres da FDE cerca de 250 milhões de reais. Né? Então, não é à toa que você vê qualquer reivindicação do magistério sendo boicotada nos meios de comunicação e os crimes cometidos pelo governo Alckmin ou Serra ficam como se fosse uma coisa leve. Está aí a matança em São Paulo, por exemplo, que é um caso de impeachment do governador, né? Uma guerra civil declarada, uma guerra feita pela polícia militar e que não tem o mesmo impacto, por exemplo, na mídia que o caso do mensalão. Então, os tucanos eles estão comprando a blindagem na mídia com o dinheiro da educação. E a gente percebe que há um silêncio, inclusive, dentro das escolas. As maiores vítimas dessa blindagem, desse desvio de verba, desse assalto ao dinheiro da educação, estão praticamente calados, né? Eu quero cobrar aqui, inclusive, né, uma solidariedade de vocês, porque o promotor da minha cidade, o juiz da minha cidade, encostou, na verdade, pediu a impugnação do prefeito eleito lá. Mas é uma briga que está restrita à cidade nossa lá. Mas não é uma briga que tem só interesse para nós, né? E eu queria aqui colocar para vocês, se possível, pedir mesmo aos companheiros aqui... Concluindo, que algum tipo de solidariedade, porque me parece que a gente sabe o poder que essa gente tem, se puder, mata mesmo, né? Não estou fazendo aqui defesa da justiça, não, mas eu acho que os promotores e os juízes tiveram muita coragem de enfrentar aquela gente que a gente conhece bem como é, e tornar isso público. Vem me parece, uma CPI, agora em janeiro ou março, da FDE, para discutir
essa questão de verbas desviadas, né, de superfaturamento de obras. Vou encerrar de verdade. É tão escandalosa a questão das reformas feitas pela FDE que uma folha de madeira que serve de porta para qualquer sala de aula, que a gente conhece bem, que é um material vagabundo, inferior, custa em qualquer depósito R$80. Nas planilhas da FDE sai para 480. Né? Então, a gente fica escandalizado quando alguém pega uma arma e aponta para a cabeça da gente, leva a carteira da gente. Mas esses caras estão com uma metralhadora na nossa cabeça há 20 anos e praticamente eles não estão reagindo. Obrigado. Obrigado, professor Silvio. Lembrando que o professor Silvio também aí está lançando uma moção de repúdio e também é escritor, literatura de cordel, né? Está sempre junto com o companheiro Nando, né, que também é outro cordelista, e que nos encontramos sempre no Sarau dos Mestres, o qual eu coordeno, né, todo segundo sábado do mês, lá na subsede de Santo Amaro, da nossa subsede. E que convido para um dia vocês irem lá, também fazer parte. E também do nosso café literário. Ok? Agnaldo. Professor Silvio, o senhor quer achar? Bom dia, mesa, os companheiros do segundo dia. Bom, pessoal, apegando-me ao tema aqui, gostaria de salientar o parabéns da doutora investir nessa área. Eu estive participando também na Unesp de Rio Claro, Márcia Reame, Epistemologia, e na Federal de São Carlos, tem um grupo lá que a gente de vez em quando participa, na USP, o doutor Andretta, e ao Alain, que a gente também trabalha diversificadamente, sempre trabalhei, nunca considerei a sala de aula meu limite, de modo algum, nem meu linguajar, isso depende de turma para turma, e como você trata o objeto do saber. Você pode falar de física quântica, aí entra a doutora Wesley, o seu corpo, o seu logos, sua tecné, de repente pode ser muito apreciado na física quântica, porque ela traspassa qualquer conhecimento, qualquer área. Fiquei também muito lisonjeado aí com a sua apresentação. O que eu quero salientar, e tendo essas tendências, é que também nós não podemos desprezar alguns resultados desses esforços acadêmicos e empíricos, experimentais de alguns colegas nossos. Nós temos alguns livros paradidáticos que nos auxiliam muito nessa experiência. Por exemplo, Coloquei Você no Centro do Universo, de uma doutora e mestra, até então na época era alemã, falando um resumo da epistemologia na sala de aula, assim como outros tantos livros que nós temos, outras tantas experiências que não foram feitos livros ainda. Nós temos cada experiência maravilhosa em sala de aula. Pegamos clássicos, e aí eu sou também a contraponto também da literatura marginal, seguindo alguns pensadores. Eu não estou querendo fazer média com ninguém, é o meu trabalho. Eu sou meio contraditório mesmo, depende da turma, eu uso o clássico, dependendo da turma eu pulo. Usando clássicos, inclusive como Platão e outros demais que estão na crista onda, usamos aí o espanto de Platão no nosso conhecimento e em nossos seminários, descobertas, até criações de alguns documentos. E nós fizemos também, eu tenho um trabalho publicado em Física Química, doutoras, nós fizemos, através do professor Carlos Henrique Bocanegra, uma exposição no Nordeste da ética dentro dessas áreas no ensino médio. E também fizemos um trabalho, isso está publicado em revista nacional, foi exposto num seminário lá no Nordeste, e nós temos também vários trabalhos, e aí eu parabenizo mais ainda vocês, da questão da presença do livro didático, que cai exatamente naquilo que o Chico estava falando. Qual é a dica para que se trabalhe com isso? A universidade, pelo que eu senti, ela está perdida, no bom sentido, referente ao ensino médio. E, num sentido mais amplo, desculpe a honestidade, até como a própria ciência. Bendito, só para completar, professor, eu acho pertinente o assunto, só para concluir o raciocínio,
Aí sejam bem-vindos Thomas Kuhn e outros aí que vocês citaram, né? A falsificabilidade da teoria, tá certo? Ela só se torna uma boa teoria a partir do momento que ela se apresenta com possibilidades de ser falseada. E o meu amigo Wesley, eu nem o conheço, eu me atrevo até a dizer, pelo compromisso diário de saber, eu questiono aí também nessa transversalidade, e aí a presença da filosofia, o que um professor de física quântica da USP me perguntou. Você é filósofo, me ajude a definir o que é o sentir. Claro que isso não se resume à filosofia, mas ela vai dar com toda a propriedade um repasse em várias definições sobre isso e vai ajudar muito o ser humano a se entender como o próprio ser humano. Obrigado, professor Silvio. Partamos, então, agora para as considerações finais. E cada um terão 5 minutos. Tá? E... só os 5 para os 3. A gente já responde. Então, 5 minutos. Eu aviso quando faltar 2. O que a nossa intenção, né, de vir aqui apresentar nessa sessão de multidisciplinaridade foi falar sobre a importância de resgatar o ensino, né, que privilegia o processo de construção do conhecimento, né, e a filosofia e a história da ciência está interagindo com ela, né? Foi essa a nossa intenção, né? E através do meu estudo de caso e do professor Aníbal, foram 2 exemplos para apontar, né, o contexto em que a filosofia e a história da ciência estão interagindo entre si, né? E indo ao link do que o professor Francisco Grete falou, né, tomando como o exemplo da teoria do flogístico, né, em muitos livros didáticos, eu digo até grande parte, quando aparece, né, ele aparece de forma, essa teoria de forma ridicularizada, né, ela aparece fora do contexto sócio, né, cultural, né, ela aparece como uma ciência neutra, né, e, no entanto, que foi dessa teoria, não deu para eu explanar mais, né, dessa teoria, que teve todo o estudo do oxigênio de outros ares. Tá? Então, esse contexto que a gente diz que ridiculariza nos livros didáticos, né, está aí, né, que os professores, que é o que nos apresentam, e que nós, da história da ciência, nós estamos tentando, né, mesmo nos meios acadêmicos, né, nós estamos cientes do que está acontecendo, nós estamos tentando trabalhar junto com vocês, né, e junto com os professores de química, com os professores de matemática, como o próprio professor que estava aqui falou que nas aulas de filosofia utiliza as outras disciplinas, né, fazer esta integração, mas utilizando os estudos de casos para mostrar a concepção filosófica e atual da história da ciência. No entanto, que muitos filósofos, historiadores da ciência, eles denominam não só a história da ciência, eles denominam história e filosofia da ciência. Obrigada. Obrigado, professor. Mais alguém? Apesar da fala meio acadêmica e tal, sou professor de matemática da rede estadual há 20 anos. Não é um trabalho fácil, né? Porque se alguém é pressionado como professor, o professor de matemática e português são os que estão sempre
no alvo, né? Então vamos matar eles primeiro, depois a gente vê quem a gente mata em seguida. É um trabalho difícil, eu trabalho na periferia, e a minha angústia, muitas vezes, em preparar minha aula, em trazer o aluno para a crítica da ciência, para ele perceber que a ciência que está aí foi a ciência que venceu, né? Ela está aí porque ela venceu. Tinha outras formas de ciência, tinha a ciência chinesa, tinha outras formas de ciência. Essa angústia me levou à história da ciência, e eu acho que, com isso, eu diminui a minha angústia e consegui também trazer o meu aluno para uma crítica maior. Então, acho que, até alguns falaram de colegas na sala de professores, você vê, realmente você vê. Você vê gente, por exemplo, que se formou há 30 anos e nunca mais abriu um livro, né? E tem aquele caderninho amarelo com aquele exercício. Vocês já viram? Abre o caderninho amarelo e passa o exercício na lousa. Isso tem. Só que eu acho que esse público que está aqui, as pessoas que estão querendo essa discussão, tem que levar isso para as suas escolas. Sabe? Tem que tentar modificar esse tipo de ideia e de raciocínio. A gente acredita na educação, por isso que a gente é professor. Né? Se a gente não fosse professor, não acreditasse, não seria professor, ia fazer, como o colega disse, vamos para a praia vender coco, seria mais feliz e mais bronzeado. Né? Então, eu acredito que cabe a nós, que estamos aqui tentando uma discussão, ser multiplicador disso. É difícil? É. Não estou fantasiando, não. Mas se a gente ganhar um colega aí e conseguir fazer um trabalho, como o professor disse, junto com os colegas, independente do programa da escola, muitas vezes, eu acho que a gente vai estar melhorando o nosso aluno, melhorando o nosso país também. É isso. Obrigado. Obrigado, professor. Professor Wesley, 5 minutos, eu aviso com 2. Obrigado. É bom, tem uma série de perguntas que são provocativas. Eu não vou pretender responder todas, mas eu vou reagir àquelas que me deslocam, o que é muito mais gostoso, né? Nem todas as questões feitas aqui se dirigem a mim ou à minha fala, mas elas me provocaram, então eu vou pedir licença a vocês para breves comentários. Muito lá, acho que o professor Aldo, né, que dirigiu a palavra aos colegas a respeito da ciência, né, e dizendo que a ciência, de alguma maneira, vai contra a classe trabalhadora, eu fiquei me perguntando aqui se a gente não deveria fazer a mesma pergunta em relação à filosofia, né? Se a filosofia também não está colocando, dentro do ensino médio, não se apresenta uma ferramenta contra a classe trabalhadora, né? A Andréia, e depois, eu não vou lembrar o nome aqui, perguntou um pouquinho sobre a especificidade do ensino, da filosofia no ensino médio. Eu tenho a impressão que essa é uma discussão não terminada e talvez interminável, na medida em que ela arrasta consigo um problema que é intrínseco da própria filosofia, que é a impossibilidade de responder de modo definitivo o que ela é. O que é filosofia? Bom, você vai encontrar uma quantidade enorme de possibilidades de responder à pergunta. A mim me parece que o que pode ser feito é um posicionamento. O professor de filosofia tem que assumir um lugar. Qual que é a sua compreensão da filosofia? O que é filosofia? Bom, assumida essa postura e publicamente assumida, desenha o seu trabalho didático, a sua construção didática, a sua maneira de ser professor. Lembrando sempre que você está num espaço múltiplo no que tange da própria compreensão do que é filosofia. Não precisa fazer um exercício aqui para mostrar isso, a não ser dizer que, se você se assume marxista, é óbvio que a sua compreensão do ensino de filosofia e o jeito como você ensina a filosofia teria que ter uma característica. Você não pode falar de dizer que você é marxista no seu trabalho em sala de aula, mandar aluno calar a boca, você não pode falar. Quer dizer, isso seria uma incoerência. Então, assume o seu posicionamento e faz o seu trabalho. Agora, o específico da filosofia, você tem Favaretto, um monte de gente falando sobre isso, a questão da reflexão. Eu não sei o que é o específico da filosofia. Agora, eu estou convencido de que aquilo que se diz a respeito da filosofia nos PCNs e outros lugares, que diz que é tarefa da filosofia gerar criticidade e tal, isso é um desrespeito com os outros professores da escola. Dizer que o professor de filosofia é responsável pela criticidade, pela capacidade de levar os alunos a pensarem, é um desrespeito ao professor de biologia, matemática, porque todo professor, consciente do seu papel político, do seu papel social, da seriedade do seu trabalho, apesar da precariedade das suas condições, vai conduzir os seus meninos e meninas para um olhar mais atento à sua própria realidade. Dizer que é o professor de filosofia, a filosofia que vai fazer isso, eu diria, chega a ser um desconhecimento da própria tradição filosófica.
que muitas vezes colaborou para a opressão, para a discriminação, para a separação das pessoas, né? Então, eu não tenho deboche contra a filosofia. Eu não tenho deboche contra a filosofia. Eu só não sou ingênuo diante dela. Eu não esqueço que ela chega aqui no contexto da colonização do Brasil, que ela vem junto com todo o processo civilizatório que estuprou as índias, que condenou os índios ao trabalho forçado e eles não queriam saber disso. Quer dizer, a filosofia vem no bojo de uma violência cultural histórica e eu não posso esquecer disso. Porque, de alguma maneira, fazer filosofia significa dar sequência a um pensamento, que é o pensamento do outro, que não é pensamento nosso, é pensamento do europeu, que entrou aqui de modo violento. Bom, nós vamos jogar fora a filosofia agora só porque ele é um pensamento que surge do outro lugar e chega aqui no contexto da violência? Não. Mas a questão que a gente tem que se perguntar, especialmente agora, depois da obrigatoriedade do ensino de filosofia, é o que a gente vai fazer nesse espaço. Vou ensinar a tradição filosófica apenas? Bom, isso significa perpetuar o pensamento europeu. Não, eu vou ensinar o filosófico. O filosófico que não está na tradição filosófica, que é a curiosidade, que é a capacidade de perguntar. Eu fico impressionado em imaginar o que é que passava na cabeça de um Platão ou de qualquer outro pensador quando ele escreveu o que escreveu. Ele tinha uma pergunta, ele tinha uma provocação, ele tinha um incômodo, ele tinha uma raiva profunda de alguma coisa e se pôs a pensar sobre isso. Então, talvez seja o caso da gente ensinar essa raiva, de ensinar essa não temer responder às paixões, às provocações que vêm do nosso lugar. E aí, não vamos queimar os livros filosóficos. Também não precisamos queimar as apostilas, ainda que elas sejam horríveis. O que nós devemos evitar é queimar os livros, e isso eu ouvi da boca de um professor muito querido nosso, que morreu ano passado, sem a nossa autorização, o professor Danilo Dimand de Almeida. Não se trata de queimar os livros. Trata-se de evitar queimar os livros que ainda não foram escritos, que são esses que estão guardados aí na cabeça de vocês, na seriedade do trabalho de vocês e no coraçãozinho dos nossos alunos e alunas. Professor. Obrigado, professor. Professor Hugo, 5 minutos, aviso quando faltar 10. Gente, não tenho a pretensão de responder algumas provocações realizadas, mas comentando o que eu penso aí. Primeiro, sobre a especificidade da filosofia. A meu ver, é esse, que ela se mantenha e se legitime enquanto filosofia, ou seja, enquanto disciplina, né? Na educação básica, e se legitimar é justamente pensar a educação básica a partir do seu lugar, né? Junto com os educandos. Eu acho que a gente precisa muito, gente, reler, os que já leram, reler, e que a gente precisa ainda continuar lendo, Paulo Freire. Né? O Paulo Freire, para mim, ele está falando justamente de uma educação crítica, né? E eu acho, sim, que uma especificidade da filosofia é a criticidade, né? Mas não que os outros professores também não tenham isso, né? Não tenham que ter isso, né? Eles têm. Mas se a filosofia realmente tem algo de específico, eu acho que é um pouco disso, né? E aí, ser crítico a partir do seu lugar é o quê? Pensar o seu lugar, né? E aí também, ao mesmo tempo que essa é a especificidade dela na escola, eu penso que seja a sua multidisciplinaridade, de junto com os outros professores fazer isso. Né? Organizar, sim, projeto político-pedagógico para ter uma pauta de ação, um plano diretivo escolar, onde nós queremos chegar. Primeiro, para quem a gente está falando, o que a gente quer ensinar nessa escola e para quem ensinar. Né? Porque o ensino, a educação em geral, está atrelada ao modo de produção capitalista, que, no meu ver, não serve mais para as classes trabalhadoras. Tem outros modos? Tem, na história sempre houve outros modos de produção. Né? E tem muita gente trabalhando isso, inclusive no Brasil a gente não dá valor. Né? Eu estou na minha mochila ali depois, um livro chamado As 10 Fendas do Capitalismo e Como Superá-las, né, de Euclides André Mancio, de Curitiba. Ele trabalha a economia solidária desde a década de 80. Né? Só em São Bernardo nós temos 58 empreendimentos de economia solidária. Os professores de filosofia não sabem o que é isso, não sabem o que é modo de produção capitalista e não sabem e nem pensam na possibilidade de superar. Aí faz o quê? Não faz nada. É fatal, é fatalidade. O capitalismo é fatal. Para que escrever PPP? Se eu sei que eu vou mandar meu aluno para o abate. Né? Porque não tem essa condição da possibilidade de superação de outros modos de sociedade. E aqui, gente, eu nem estou falando de socialismo, tá? Que é a posição que eu assumo. Não estou falando disso. Eu estou falando da possibilidade, da esperança de outros modelos de organização social. Eu acho que a educação não deve estar atrelada com nenhum modo de produção. Eu acho que ela deve procurar educar a pessoa, educar a criança, para quê? Para conseguir sobreviver na sociedade. Né?
E para isso ela tem que apontar caminhos. Agora ela não pode também, do jeito que está, né, servir apenas a esse modo de produção que os manda para o abate. Né? E aí eu falei de uma só. Né? Eu acho, discordando aí do... Alguém disse que a Mariana Chauí falou que funcionário público não faz revolução. Eu acho que faz sim. Né? Eu acho que faz sim. Né? Isso, por exemplo, que está acontecendo aqui esse final de semana é uma revolução, gente. Se você pegar a história da filosofia no Brasil, professores de filosofia em um encontro, isso é uma revolução institucional grande da filosofia no Brasil. Tá? Eu acho que a gente tem que mudar um pouco o nosso conceito de revolução. Né? Se eu conseguir elaborar um projeto político-pedagógico na minha escola que não seja atrelado ao modo de produção capitalista, isso é mais que revolução. Né? Isso já está apontando a possibilidade de outra sociedade. Né? E, por fim, aí, sobre a apostila, e aí eu vou me ater nessas 3 questões, né? A apostila, gente, eu acho, e aí eu defendo uma posição dentro da Profes, talvez não tenha dito para ninguém, mas eu acho que a Profes tem sim que fazer outra apostila para o Estado e propor como uma proposta para o Estado, né? Feita pelos professores de filosofia. A nossa proposta é essa, né? Mas como proposta também. Falando, não, ninguém é obrigado a seguir isso. E após isso, que tenha um veículo de formação integral que os professores escrevam. Né? Tem um lugar que os professores possam colocar lá o que eles estão trabalhando, como estão trabalhando, para que os outros possam formar uma rede e assim a gente veicular isso. Então, as propostas curriculares, elas dependem da autonomia do professor na sala de aula e elas têm que ser sociabilizadas, gente, entre nós. Né? Nós não podemos, sozinhos, fazer a revolução, mas juntos eu tenho certeza que sim. Obrigado. Obrigado, professor Alain. Antes de fazer o encerramento, eu quero solicitar aos professores que não assinaram a lista ainda de presença, que o façam, porque isso envolve na confecção aí do certificado e a participação de vocês aqui ao encontro, tá? A esse primeiro encontro. Falar de filosofia é sempre maravilhoso, né? E principalmente, não só de filosofia, como todas as outras ciências, né? Eu, por exemplo, navegando pela antropologia, pela filosofia, sou formado em história, sou historiador, né? Mas o meu objeto de estudo é o que Chico colocou aqui ontem, que eu ia até fazer uma justificativa para ele. Eu trabalho com a morte. E trabalho com meus alunos o conceito de morte. E eu abro um dos meus textos dizendo sempre para eles, e falo sempre para meus alunos, morte, não te vaideças, não te julgues poderosos porque tu não és, porque a única certeza que nós temos na vida é que um dia morreremos. Obrigado, professores, e até a próxima mesa.